Olá a todos, é uma alegria estarmos de volta para o segundo bloco do programa sobre Comte, Auguste Comte. Estamos de novo com prosas sociológicas, com José Geraldo Pedrosa e eu, Jomar Teodoro Gontijo. E agora, continuando, nós vamos entender o que Comte pensava sobre o indivíduo humano, Zé. O que Comte pensava a respeito do indivíduo humano? Pois é, Jomar, o Comte, enquanto filósofo, uma das coisas que ele faz é tentar exatamente entender o que havia de essencial no homem, e particularmente no indivíduo humano. E a síntese que ele faz é muito interessante, muito particular dele, é muito original dele. Não tem outras pessoas que pensam, que fazem essa síntese exatamente que ele faz. A ideia do Comte é o seguinte: o indivíduo humano, e isso vale para o humano genérico e vale para cada um de nós. Ou seja, eu, você, cada um de nós reproduz 5 características que são próprias do humano. Quais são essas características? Ele diz o seguinte: primeira coisa, o homem é um ser sentimental. Ou seja, quando ele fala sentimental, como assim? Ele está dizendo, não é racional. É racional sim, mas a decisão, segundo ele, vem do coração. O homem vive com seus... O que move o homem são os sentimentos. Então, o homem é um ser sentimental, ativo. O que é o ativo? De ação, prático. Ele não está dizendo ainda pragmático, mas já está fazendo uma certa antecipação. E inteligente. Sentimental, ativo e inteligente. Nessa ordem. Ou seja, ser inteligente, pensar, não era a primeira... Não estava na primeira dimensão humana. Aliás, o Comte até dizia o seguinte, Jomar, que o homem não gosta de pensar. Pensa, mas não gosta. Por que não gosta de pensar? Porque ele é prático, ele é ativo, e toda vez que você pensa, você para. Essa expressão do senso comum, para você pensar. O Comte estava dizendo isso, olha, toda vez que você tem que pensar, você vai ter que ponderar, você tem dúvidas. E segundo o Comte, o homem ele não gosta de dúvida, e o pensamento é paralisante. Então, ele não tinha dúvida, o homem não gosta de pensar. Aí a gente pergunta para ele assim, Comte, mas você é filósofo, então você está negando isso aí? Ele dizia o seguinte, não, eu estou pensando para te poupar do trabalho de pensar. O humano ele não gosta de pensar exatamente porque se ele pensar que ele pode abalar os sentimentos dele e pode paralisá-lo no tocante à prática. Então, sentimental, ativo, inteligente, gregário. Segundo ele, o homem é gregário por natureza. Agora, aqui tem uma pobreza em relação a Aristóteles, né? Aristóteles, 2.300 anos antes de Comte, já tinha dito que o homem é um ser político, por natureza. Comte está reduzindo isso. O político do Aristóteles digamos assim, que o homem é nascido para ter uma vida pública. De que, segundo Aristóteles, a vida humana não pode ser levada apenas na esfera privada. Que o homem tem necessidade do espaço público, porque é para o espaço público que ele leva a sua excelência. Daí que Aristóteles dizia. O uso da liberdade é no espaço público. Exatamente. Ter liberdade no banheiro da sua casa, sem ninguém ver o que você está fazendo, não tem sentido nenhum. O que o Comte está dizendo é que o homem é um ser gregário, por natureza. Ou seja, foi programado pela natureza para ter uma vida junta. O homem nasceu para viver junto. E a quinta característica é que o indivíduo humano é dogmático, por natureza. Interessante. Segundo Comte, o indivíduo humano ele não consegue viver
A vida para ele vira um tormento se ele não tiver algo que ele considera superior a ele para amar e para se submeter. O homem tem uma necessidade de se submeter a algo que ele considere superior a ele. No passado era Deus, mas segundo Comte, agora seria teria que inventar outra coisa para colocar no lugar que, de segundo Deus. Comte, só para a gente antecipar, seria a própria humanidade. A ideia, isso é uma nobreza do Comte, Gilmar. A ideia do Comte era o seguinte: o homem precisa aprender a amar a humanidade mais do que ele ama a Deus. E a natureza. Ele dizia o seguinte: olha a estupidez humana, por isso que a mentalidade precisa ser reformada. A natureza e suas leis existem. E o homem o tempo todo desrespeita as leis da natureza. A sociedade, a humanidade, efetivamente existem. E o homem não ama a humanidade, não ama a si próprio. Mas ele ama a Deus, que segundo ele era uma ilusão. Nós vamos conversar sobre isso depois. Então a ideia dele é de que o homem precisava aprender a amar a humanidade. O que ele não dá conta é de viver sem amar algo que ele considere superior. E a ideia do Comte... É a ideia do dogmático. Do dogmático. Ele significa o seguinte: você não consegue viver sem ter referências sólidas. Que você vive pautado nesses dogmas. Exatamente. Então, Entendi. se os dogmas religiosos não sustentam mais, ele vai ter que arrumar você outros. tem que ter outro dogma. Entendi. E é interessante nessas 5 características, a primeira, sentimental, eu senti aí uma espécie de intuição, vou trazer o Freud de novo, do inconsciente do Freud, ou não? Não sei se dá para fazer essa ponte. Eu fiquei pensando assim, talvez próximo do Rousseau, que o Rousseau falava essa coisa, né? O homem é um bom selvagem, o homem é inocente, o homem é um ser feito para a bondade. Ou não. Porque Mas, no Freud você tem as pulsões de morte e de vida, né? Alguma coisa que, inclusive, enrola a razão, você acha que está agindo racionalmente, na verdade, você está racionalizando alguma coisa que você não tem consciência dela. Tá vendo? Isso é interessante no seguinte sentido. O homem é um ser gregário por natureza, mas é preciso que haja uma identidade entre a sociedade e ele. Ou seja, é preciso que a sociedade seja para o homem como a natureza, ou seja, é preciso que ele se encontre na sociedade, que ele se sinta bem na sociedade. Essa é a tendência natural do homem. Para ele não há dificuldade nenhuma do indivíduo humano se associar, viver junto. O homem gosta, ele é um ser de companhia. Esse gregário não é local, é um gregário social também. Isso, ele não está falando, eu queria demarcar com aquela ideia da dimensão pública. Porque, veja bem, você pode ter uma sociabilidade privada. É verdade. A família, por exemplo, isso, né? E a igreja são sociabilidades. Né? Os clubes privadas. De serviços maçons, né? Os rotarianos, e aí eles formam um grupo privado. Está vendo? O Comte isso não faz parte do repertório dele, pensando sociabilidade no espaço público. Não, ele está pensando o seguinte: o homem não é o Robinson Crusoe. Nenhum homem é uma ilha. Entendi. O homem foi programado pela natureza para viver junto. A mesma tese de Aristóteles reduzida. Exatamente. Empobrecido. Mas vamos dar um passo além agora, Zé, e vamos tentar, já que assim ele considerava o ser humano individual e a sociedade para ele, conjunto de seres humanos. Pois é, a ideia dele, sempre lembrando, né, o Comte está vivendo na primeira metade do século XIX. Na Europa, na França, em Paris. Na França, exatamente. Ele está vivendo, ele é pós-iluminista. Tá. É de Paris, né? Você não tinha falado, mas é Paris.
Então, por exemplo, nessa época, ele já é pós-contratualistas. Ele já conhecia Hobbes, Locke, Rousseau, Maquiavel, e ele não gostava dessa gente. Ele dizia o seguinte sobre a sociedade, Jomar. A sociabilidade, ela é natural no homem. Então, gregário, você já tinha falado. Então, o que significa isso? Ele está demarcando com Hobbes. Porque Hobbes falava o seguinte: o homem é o lobo do próprio homem. Kant, não, nada disso. O homem não é um lobo e nem uma tábula rasa. Porque o Kant era inatista. E o Locke é o adversário do inatismo. Quando nascemos uma tábula rasa. O que o Kant dizia? Nós não somos lobos, ou seja, nós não nascemos programados para competir. Olha que interessante a ideia dele. O homem não nasceu para competir com outro homem. Não é essa a natureza. Digamos assim, se a sociedade mercantil nos coloca em condição de competição, isso acontece, o mercado é o centro da sociedade, e o mercado é um lugar de competição. Se a sociedade mercantil nos coloca em competição, isso contraria a natureza humana. É como se ele dissesse assim: nenhum humano é feliz, nenhum humano se sente bem no lugar que ele tem que competir com outros humanos. Por que ele está dizendo isso? Olha, o homem, primeiro que ele não é lobo por natureza, segundo, ele nem tábula rasa ele é. Ele é gregário por natureza, ou seja, ele tem uma necessidade de convivência. A outra questão que ele dizia é o seguinte: bom, lembra que ele viveu na primeira metade, que a sociedade não estava em paz. Foi um período, a primeira metade do século XIX, foi um período de turbulência, de muitos problemas. Tem uma carta que o Kant escreve para um amigo dele, que valeria a pena, inclusive, a gente ler esse trecho da carta. Ele está falando assim: a miséria pública era enorme em Paris, miséria. E mesmo assim você tinha uma sociedade que divertia, que tinha muitos bailes. Então você cria um hiato, uma diferença entre o que as elites faziam, se bebendo, divertindo, se esbaldando, enquanto você tinha uma massa de gente chegando que ainda não era povo propriamente. Imagina, a servidão estava logo ali. Foi a Revolução Francesa que acaba com a servidão. Então, essa gente estava chegando logo ali. Então, você tinha um período de desmoralização, de desordem, e o Kant dizia o seguinte: olha, isso contraria a natureza humana. O homem não se sente bem, o humano não se sente bem numa sociedade caótica, em desordem, uma sociedade que estamos em condição de competição. A ideia dele era o seguinte: não há sociedade sem consenso. Essa é a palavra dele. Nossa, mas consenso é muito difícil de chegar. Pois é. E aí ele falou: então é muito difícil viver em sociedade. Entende? Essa é a dificuldade. O homem nasce para viver em sociedade, só que ela ficou complexa. Tínhamos consenso no passado, ainda aqui imposto, mas ele vai dizer o seguinte: tem que na ter Idade consenso. Média, pela Igreja, Exatamente. por Deus. Sem consenso, nós vamos nos desentender. Aí você pergunta assim: mas consenso sobre o quê? Aí ele era radical. Ele dizia o seguinte: nós temos que ter consenso sobre 3 coisas. Sobre modos de pensar, para viver na mesma sociedade, temos que ter um consenso sobre maneiras de pensar. É para ser utilitário, todo mundo, é para ser colaboracionista, todo mundo, é para ser solidário. Você tem que ter consenso, maneiras de pensar. É para adotar uma racionalidade econômica, o que é? Tem que ter consenso. Consenso sobre sentimentos. Você tem que ter sentimentos. Uma sociedade tem que ter sentimentos em comum.
Você pergunta assim, quais? Por exemplo, nação, pertencimento a uma pátria, amor à pátria, família. Você tem que ter heróis. Você tem que ter, digamos assim, sexta-feira da paixão é dia de ficar triste. Então, sentimento, você tem sentimento. Carnaval, alegria. Natal é festa. Tá vendo? Isso uniria a sociedade como um cimento. A sociedade tem que ter sentimentos. Hoje é dia de ficar, ou seja, sei lá, a morte do Ayrton Senna, por exemplo, não pode provocar sentimentos contraditórios nas pessoas. Não pode provocar alegria em um e tristeza em outro. Então, é consenso quanto a pensar, sentir e agir. São três coisas. Maneiras de questões internas da consciência, que envolve tanto razão quanto sentimento, e também na hora de agir. Não adianta a gente falar que concorda, mas na hora de agir cada um age de modo diferente. Sem isso, sem consenso, a gente não consegue viver em sociedade. Está vendo, Jomar? Ele não está... nós vamos comentar sobre isso depois. O problema dele não está no Estado. É na Estou sociedade. falando porque o Montesquieu, antes dele, estava dizendo o seguinte, olha, temos que aprimorar o Estado. Dividir o poder, fazer os pesos e contrapesos para não dar poder só para um. Ele não está preocupado com o Estado. O problema é a sociedade. Entendi. Nós temos que, não é restaurar a palavra que ele usa, nós temos que reformar a sociedade. Aí eu fico pensando, trazendo só um pouquinho, a gente tem um pouquinho de tempo ainda, a gente não conseguiu e não consegue esses consensos, e eu acredito que não vai conseguir consenso numa sociedade sobre isso aí, né? A forma de pensar, a forma de agir e o sentimento. Então, para ele, nunca vai, na ideia dele, nunca teremos uma sociedade que seja fácil do homem viver. Essa é uma das razões, Jomar, que alguém pergunta assim, então, para que mesmo que a gente estuda o Comte? Ou seja, o que ele... O que ele trouxe de colaboração à sociologia? Veja bem, se lá na época dele, tem um dado que é interessante, né? Em 1800... Ele tinha 2 anos. Ele nasceu em 1798. 1800, a humanidade caiu a ficha. Somos 1 bilhão. E o Kant estava falando em um consenso. Pois é. Aí você pensa assim, em 1930, nós chegamos a 2 bilhões, 130 anos depois. Aí você pensa assim, nós estamos em 2025, não tem nem 100 anos... Chegamos em 8 bilhões. 8 bilhões. E todo mundo tem redes sociais, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo quer ser protagonista, todo mundo replica fake news, e o Kant está dizendo o seguinte, consenso. Como é que consegue consenso em 8 bilhões? Essa é a ideia e cada um desses 8 bilhões tem 2 ou 3 celulares. E o tempo todo está lá dando palpite sobre tudo. Está vendo, Jomar? O Kant não pensou em coisas como democracia, ele pensou em consenso. Exato. Talvez essa seja uma das vulnerabilidades dele, de achar que seria possível isso. Seria possível consenso. Coisa que os sociólogos, depois dele, vão desistir dessa ideia. O Habermas não desistiu, mas também é muito criticado por isso, que o consenso, mesmo no discurso, é muito difícil. Muito difícil. O Durkheim, por exemplo, que seria o discípulo dele, o principal discípulo dele, mas que não concorda em quase nada com ele. Um discípulo que não concorda em nada. O espólio, mas, por exemplo, o Durkheim vai dizer o seguinte, consenso não, coerção. Coerção. Tá vendo? Ou democracia, né? Não tem consenso, mas no voto... Mas, por exemplo, democracia vai ser a solução do Tocqueville.
O Durkheim vai dizer, não, é coerção. Que coerção? É preciso... É o que existe hoje. Só que ele vai dizer, o Durkheim ainda vai falar coerção social, né? É preciso que a sociedade exerça uma coerção sobre os indivíduos. José, muito bom a conversa, mas infelizmente nós vamos ter que deixar o restante da conversa para o bloco 3 de Conte, né? A gente não quer deixar muito cansativo cada programa e também criar aí uma expectativa para a gente continuar a falar de Conte. Eu queria lembrar, né, o nosso patrocinador, que é o Grupo Educação Ética e Cidadania, que possibilita a existência desse programa nosso, e convidar os ouvintes, né, quem está nos vendo ou ouvindo, que se conhecer alguém que gosta desse tema, que gosta da sociologia, da filosofia, que possa divulgar esse programa, compartilhar o link e passar para as outras pessoas para a gente conseguir alcançar mais gente. Próxima semana estaremos de volta com o bloco 3 sobre Conte.